Bom dia a todos, boa noite para aqueles que se encontram na China e boa tarde para aqueles que se encontram em outros fusos horários. Esta é uma iniciativa do Centro Empresarial Brasil, do Conselho Empresarial Brasil-China, com o apoio do SEBRE, Centro Brasileiro de Relações Internacionais, e da BRF. O tema da nossa reunião de hoje é perspectivas da parceria estratégica Brasil-China no campo do agronegócio. Eu sou Luiz Augusto de Castro Neves, presidente do Conselho Empresarial Brasil-China e vice-presidente emérito do SEBRE, Centro Brasileiro de Relações Internacionais. Gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês no evento de hoje, das perspectivas da parceria estratégica Brasil-China no agronegócio, realizado, como disse, em conjunto pelo SEBRE, pelo CEBC e pela BRF. O agronegócio está no centro da relação comercial Brasil-China, com participação crescente nas trocas bilaterais. O Brasil se consolidou em anos recentes como o maior fornecedor de alimentos para a China, enquanto a China é o maior destino das exportações brasileiras do setor. Questões como sustentabilidade, mudança climática, a relação entre China e Estados Unidos e novos hábitos de consumo na China têm o potencial de alterar essa dinâmica no futuro. Para analisar esses temas, nós temos conosco hoje pessoas que trazem diferentes perspectivas para o debate, com a versão de governos, com a versão da academia e com a versão do setor privado. Eu tenho o privilégio de dar em particular as boas-vindas a meu colega e amigo Paulo Chivalé, que desde o fim de 2018 é embaixador do Brasil na China. Nós também temos a honra de ter conosco hoje a ministra conselheira para Assuntos Econômicos e Comerciais da Embaixada da China no Brasil, Xiao Ying-jun, professora e pesquisadora sênior da Universidade de Negócios Internacionais e Economia em Pequim. Assinalo também a presença de Tatiana Prazeres e do gerente global de Relações Institucionais da BRF, Luiz Tavares. O debate será moderado por Cláudia Trevisan, diretora executiva do Conselho Empresarial Brasil-China. Antes de iniciar a nossa discussão, a nossa troca de ideias, nós vamos ouvir as palavras de Graziele Parente, que é vice-presidente global de Relações Institucionais, Reputação e Sustentabilidade da BRF. Graziele, a palavra é sua e, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Muito obrigada, embaixador. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. É uma honra para nós, aqui da BRF, continuar promovendo esse diálogo, trazendo hoje mais uma temática importante, que é a nossa parceria de longo prazo com a China. Esse é o terceiro de uma série de webinars que nós temos feito, em parceria, aí, o SEB, o CBC também, trazendo essa perspectiva do agronegócio brasileiro para esse cenário internacional. Não é novidade que a China é o maior mercado do Brasil, mas também do nosso setor e da nossa empresa. Então, para a gente é muito importante esse diálogo com pessoas tão relevantes nessa construção do longo prazo, para a gente trazer cada vez mais esse conhecimento e, ao mesmo tempo, também aprofundar o nosso conhecimento do mercado para a gente trazer produtos cada vez mais direcionados, que atendam mais às necessidades do consumidor chinês. Vale dizer também que a gente também gostaria de estimular essa conversa, como o embaixador já fez a abertura, do ponto de vista da sustentabilidade, como que a gente consegue manter, né, e reforçar essas relações comerciais, tendo como uma premissa, né, uma produção de alimentos de qualidade e sustentável. Então, para a gente, essa conversa é super importante e, além de tudo, um orgulho de estar com essas pessoas no painel. Então, o meu boa noite ao embaixador Paulo Chivalé, a ministra Xiao, prazer em vê-la, a Tatiana, o Luiz Tavares aqui do nosso time e a Cláudia Trevisan, que vai tocar aqui a conversa aqui com vocês. Agradeço muito a oportunidade e esse é um tema que a gente tem que falar muitas vezes, trazer cada vez mais pessoas próximas dessa relação. É fundamental que a gente pense nesse sentido. Muito obrigada, embaixador, e eu passo aí para vocês. Muito obrigada. Muito obrigado, Graziele. Apenas a título de um recado para a técnica, o áudio da Graziele estava com uma certa interferência, mas não chegou a prejudicar muito o entendimento. Mas, enfim,
Eu estou convicto que hoje a questão da sustentabilidade, como você bem apontou, Graziele, está cada vez mais presente na relação Brasil-China, particularmente no comércio do agronegócio. Hoje, a gestão das grandes empresas cada vez mais leva em conta o que se chama de ESG, Environment, Sustainability and Governance. E isso é realmente um tema cada vez mais prioritário e cada vez mais complexo na relação das relações internacionais, no comércio internacional, dos investimentos e no caso do Brasil e da China, particularmente na questão do agronegócio, que é responsável por mais de 1/3 do comércio exterior brasileiro. Esse será um dos temas a serem exatamente tratados na discussão de hoje. A discussão de hoje está prevista para ter uma duração de 1h30 e a moderadora será a diretora executiva do CEBC, Cláudia Trevisan, a quem passo a palavra agora. Cláudia, the floor is yours. Obrigada, embaixador. Obrigada, Graziele. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês, no que promete ser um ótimo debate sobre o futuro do agronegócio brasileiro na relação com a China. A nossa discussão vai começar com intervenções iniciais de cada um dos 4 panelistas, que terão de 5 a 7 minutos para fazer as suas apresentações. Em seguida, eu vou fazer 1 ou 2 rodadas de perguntas, dependendo do tempo que a gente tiver, e, por fim, nós vamos ter perguntas do público. Se você quiser fazer perguntas, por favor, use a ferramenta Q&A do Zoom, que você pode encontrar na barra inferior da sua tela. E, por favor, diga a quem a sua pergunta é dirigida. Sem mais delongas, vamos começar com a apresentação do embaixador Paulo Estivaleti. Boa noite, embaixador. É um prazer estar aqui com o senhor e a palavra é sua. Obrigado, bom dia a todos. Gostaria de, em primeiro lugar, agradecer ao convite do CEBC e o apoio do SEBRE e da BRF para essa iniciativa, que me parece muito oportuna e muito importante também, porque realmente essas questões do nosso comércio agrícola com a China, elas estão na pauta do dia. Esse comércio adquiriu uma importância tal que ele é crucial para o bom desempenho do comércio exterior brasileiro, e, por outro lado, é uma situação também em evolução permanente. Como foi mencionado, o Brasil se tornou, ao longo desses últimos anos, o principal fornecedor de produtos agrícolas para a China. É muito possível que neste ano os Estados Unidos voltem a recuperar essa posição por questões de desempenho das nossas safras respectivas e também de entendimentos comerciais entre a China e os Estados Unidos. Agora, no médio e longo prazo, a participação do Brasil nesses produtos que têm tido maior destaque ao longo dos últimos anos me parece muito promissora. Lembremos que a soja é, de longe, o nosso maior produto de exportação para a China. As carnes também têm tido um desempenho muito positivo ao longo dos últimos anos, embora ainda num valor menor em relação à soja. Alguns outros produtos, como celulose, algodão, açúcar, também continuarão a ter um mercado muito, muito favorável na China. A razão essencial para isso é a dotação de fatores, ou seja, as limitações ambientais da China, em termos de terras disponíveis, em termos de volume de água disponível, a pressão que outras atividades exercem sobre as melhores terras chinesas, que são aquelas localizadas no leste do país, fazem com que a China tenda a continuar adquirindo uma grande quantidade desses produtos brasileiros, que são produtos, principalmente no caso da soja e da celulose, são produtos sem maior diferenciação. A presença brasileira se dá aqui graças à nossa competitividade. O Brasil é um produtor extraordinariamente competitivo de soja, e a soja também é muito competitiva em relação a outros produtos no Brasil. Nós regularmente vemos notícias de que a China está buscando diversificar
e que ela gostaria de reduzir essa dependência do Brasil. Aqui eu acho que existe quase um paralelo oposto entre a situação do Brasil e da China. Assim como nós gostaríamos de diversificar a China como mercado de destino e temos dificuldade para fazer isso, da mesma forma a China também tem alguma dificuldade para encontrar alternativas para o Brasil. E a razão principal é a escala, nos dois casos. A população da China, o volume demandado pela China é tão grande que nós precisamos encontrar vários mercados alternativos para poder suprir o que representa o mercado chinês. E, inversamente, a China tem que buscar uma série de outros fornecedores para conseguir suprir as quantidades e, além disso, aos custos relacionados com o nosso volume de produção. Então, essa parte de produtos competitivos por preço, eu não tenho preocupação no médio e longo prazo. O esforço chinês para buscar autossuficiência em alguns produtos, o grande avanço que eles têm feito no desenvolvimento de algumas tecnologias agrícolas, tudo isso não representa uma real ameaça desde que a agricultura brasileira continue se mantendo com os crescimentos de produtividade, com o esforço para assegurar a sustentabilidade que ela tem feito. Um aspecto que merece atenção da parte do nosso setor agrícola são as oportunidades que se abrem com o aumento da renda do consumidor chinês. Isso tem levado a um aumento pela demanda por produtos com maior valor agregado. Essa é uma concorrência muito mais difícil de vencer e que requer um investimento muito maior por parte do próprio setor privado. Porque o produto com valor agregado é aquele que tem um diferencial. O diferencial é o que permite cobrar mais caro. Ele não se vende apenas pelo preço, ao contrário, muitas vezes o consumidor chinês valoriza qualidade e o preço mais elevado quando ele representa uma qualidade mais elevada. E isso, um produto clássico para nós é o café. A demanda por cafés finos na China tem aumentado a 2 dígitos há vários anos. É claro que isso requer, de novo, o estabelecimento de relações mais duradouras e com grandes clientes chineses, idealmente também até mesmo uma presença comercial na China que permitirá também a apropriação dos ganhos que, no fundo, aí são os serviços relacionados ao comércio agrícola. No caso dos produtos tradicionais, digamos tradicionais, né? No caso da carne, por exemplo, a gente chama de tradicional, mas, na verdade, é um comércio que aumentou muito nos últimos 10 anos. Aqui já é um produto em que existe uma agregação maior de valor por parte do produtor brasileiro e das empresas brasileiras. Existe também um esforço grande do governo para atualização e modernização dos serviços de acompanhamento e de serviços sanitários, de fiscalização. Ainda há um caminho grande a percorrer, inclusive, de novo, da parte do governo brasileiro e das empresas, mas o progresso que nós fizemos ao longo dos últimos anos é bastante significativo. Então, aqui também eu sou bastante otimista. A China os chineses vêm alterando seus padrões de consumo desses produtos. A carne bovina, por exemplo, que adquiriu nesses últimos poucos anos, se tornou o carro-chefe das nossas exportações, superando em valor as outras carnes, é um produto que antigamente não era consumido nas casas dos chineses. Então, eles estão gerando certos novos hábitos alimentares de consumo de produto agrícola que requerem muita atenção por parte do nosso setor privado. Para dar um outro exemplo, no qual o Brasil não é um país competitivo, mas flores, por exemplo, são algo que não era tradicional na China, mas que tem cada vez se expandido mais. Existe aqui alguns dos principais mercados, algumas das principais feiras mundiais de flores estão aqui hoje na China. Um exemplo que eu gosto de lembrar é o que o Chile fez em relação às cerejas. O Chile não era presente nesse mercado nos anos 90, todas as cerejas de exportação chilenas iam para o mercado americano, havia uma certa relutância em explorar um mercado chinês que era muito menos afluente naquela época do que ele é hoje em dia, e hoje em dia 93% das cerejas chilenas vêm para o mercado chinês. E o motivo pelo qual a cereja chilena teve sucesso
são dois. É um produto caro e elas são vermelhas. Então, os chineses gostam de dar cerejas como presente no Ano Novo Chinês. Isso foi um nicho de mercado que se estabeleceu, desenvolveu com enorme investimento e empenho por parte do governo e do setor privado chileno. Eu acho que, no nosso caso, há vários produtos em que nós poderíamos fazer isso, mas, de novo, tem que ser uma parceria em que as duas partes, governo e setor privado, entrem com seriedade. Nós estamos buscando desenvolver alguns mercados para frutas, com a assinatura de alguns acordos, mas isso só terá sucesso se o setor privado também se empenhar nisso. Acho que eu fico por aqui nessa primeira intervenção. Muito obrigado. Obrigada, embaixador. Eu convido agora a ministra conselheira Chow In-Jung para fazer a sua intervenção. Ministra. Muito obrigada, Cláudia. Estimado embaixador Paulo Estiver, estimado embaixador Augusto Castro Neves, estimado señora Grazieri presente y señor Luis Tavares de PRF, prezada profesora Tatiana Prazeres de UIBE, caros audiencias de diálogo, buen día. Es una gran honra para mí participar en este diálogo online sobre perspectivas de agronegocio Brasil-China, organizado en conjunto por Centro Brasileiro de Relaciones Internacionales, CEREBRI y PRF, y el Consejo Empresarial Brasil-China. Ante todo, gustaría de aprovechar la ocasión para presentar la coyuntura de agricultura de China. La agricultura es un sector muy importante para China, que sea en aspecto de seguridad alimentar, que sea en aspecto económico comercial. China es el mayor productor a nivel mundial de trigo, grãos, vegetales, algodón, cha, otros productos también. Es principal exportador de alho, choco, calamar, masa, uva, frutas, consumelos, entre otros. Con una población de 1,4 billones, China también registra el mayor importador y consumidor de productos agropecuarios. Según las estadísticas de alfandegas chineses, en 2020 el valor de importación de productos agropecuarios es de 170,8 billones de dólares. Los principales orígenes de importación son Brasil, los Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y Tailandia. El gobierno chinés siempre atribuyó gran importancia al desenvolvimiento agrícola. Normalmente, el primer documento que el gobierno central divulga no inicio del año siempre sobre agricultura. De 1982 a 2021, China emitió un total de 23 documentos. Número 1, con foco en agricultura. No documento número 1 del presente año fueron mencionados metas de acelerar la modernización de la agricultura y las áreas rurales, aumentar rentas de agricultores y mejorar la calidad de desenvolvimiento agrícola. Además de eso, 2021 es el primer año del 14º Plan Quinquenal de China. Implementar la estrategia de seguridad alimentar ya fue escrito en este plan quinquenal, emitido inicio de este año, cuyos principales contenidos incluyen mejorar un sistema de abastecimiento de productos agrícolas, reducir pérdidas de alimentos no proceso de producción, almacenamiento, transporte y procesamiento, evitar desperdicios de comida, promover la cooperación internacional sobre los principales productos agropecuarios, optimizar un mecanismo de gestión de importación agrícola, promover un desenvolvimiento internacional de empresas agrícolas, fortalecer un sistema jurídico de seguridad alimentar. Un Brasil con condición ventajosa para la agricultura,
alto nivel de desenvolvimiento y eficiencia en escala, fuerte competitividad, jugó importante papel en producción y con el agricultura alto a nivel mundial. A carne bovina, soya y otros productos agropecuarios de alta calidad de Brasil se ganando una buena reputación en el mercado chinés y fueron favorecidos por los consumidores chineses. No año pasado, gracias a los esfuerzos conjuntos de Brasil y China, los frigoríficos brasileños aprobados para exportación para China ya aumentó para 102. Y el volumen total de carne bovina brasileña exportada para China aumentó significativamente. No mismo año, el melón brasileño fue aprobado para exportación para China, aumentando la variedad de frutas brasileñas que entran en el mercado chinés. China también es un gran productor agrícola y embora la exportación de productos agrícolas de China no representa una importante proporción de su exportación para Brasil, él desempeña un papel activo en enriquecimiento y diversificación del comercio bilateral. Esto, según las como estadísticas, de la parte como estadísticas de la aduana china, este año tenemos más de 4 billones de productos como agrícolas chineses que exporta al mercado de China. Como China y Brasil son ambos países importantes en agricultura, tenemos mucho en cooperación. En primer lugar, la cooperación agrícola Brasil-China es altamente complementaria, mutuamente benéfica. O Brasil es un gran productor y exportador de productos agropecuarios y a China, por otro lado, es un mayor importador mundial, al registrar una de las más rápidas sofisticaciones de consumo de estos ítems. Brasil y China son altamente complementarias en términos de recursos agrícolas, productos ventajosos y demandas de mercados e integración tecnología. Son parceros naturales en cooperación agrícola y son mutuamente beneficiosas en muchos aspectos, que sea en comercio o sea en tecnología. Esta es la base importante para la cooperación agrícola bilateral. En segundo lugar, el comercio de productos agropecuarios entre Brasil y China tiene una base sólida. Por casi 13 años, a China ha sido mayor comprador de productos agrícolas de Brasil. No año pasado, las exportaciones de productos agropecuarios de Brasil para China alcanzó 34 billones de dólares, representando un aumento de casi 10% y un tercio de exportación totales de productos agropecuarios de Brasil. Mitad de la exportación total de Brasil para China es producto agropecuario. El superávit comercial de productos agropecuarios de Brasil con China es superior, es responsable por 65% do superávit total de comercio exterior de Brasil. Tercero, la cooperación bilateral de investimento en la área agrícola muestra una buena tendencia. Brasil es el mayor destino de investimento agrícola de China en América del Sur. Un investimento de grandes empresas chinesas alcanza varias áreas, tales como producción, procesamiento de cereales, óleo, azúcar, pesca, tabaco, por ejemplo, Costco. El COFCO, la mayor empresa de procesamiento y comercialización de alimentos de China, invirtió casi 5 billones de dólares en Brasil y se tornó el cuarto mayor exportador de grãos en Brasil. Cuarto, la cooperación Brasil
la cooperación bilateral tiene una perspectiva amplia. Con el crecimiento de la economía y el mercado chinés mantiene fuerte demanda por productos agrícolas diversificados y de alta calidad. Para presente, el PIB de per cápita de China ya ultrapasó $10.000 y está previsto para doblar en 15 años. Con crecimiento de PIB per cápita, la demanda del mercado chinés por productos agrícolas de alta calidad aumentará ainda más. Considerando eso, ainda hay un gran espacio para crecimiento en las importaciones chinesas de productos proteicos. Al mismo tiempo, productos agrícolas brasileños de alta calidad como milho, café y frutas también tienen gran potencialidad para exportación a China. Según las últimas cifras, el café de Brasil ya aumentó considerablemente al mercado chinés en los últimos años. Y en este año, los primeros 5 meses, ya sobrepasó, ya casi alcanza el monto total del año pasado. A fin de fortalecer aún más la cooperación bilateral en agronegocio, es recomendable que los dos lados trabajen en conjunto para fortalecer ainda más la comunicación, la coordinación en todos los niveles. A nivel gubernamental, las entidades concernientes de los dos países mantienen diálogos y consultas estrechas y eficaces, atribuyendo la estimulación y cooperación agrícola bilateral. Acredito alta importancia de aprovechar bien plataforma de Comisión Sino-Brasileira de alto nivel de concertación y cooperación COSPAN y sus comisiones de agricultura, subcomisión de inspección cuarentena, entre otros, con el propósito de crear mejor y más eficiente a cooperación agrícola bilateral. A nivel empresarial, es recomendable que las empresas fortalezcan la promoción, ampliar el conocimiento de las marcas de productos agrícolas, optimizan la estructura de comercio agrícola bilateral, expandir la cooperación de investimento en producción, procesamiento, logística y otras áreas, ampliar cadenas de valor industrial, intensificar cooperación en áreas emergentes, tales como agricultura inteligente y agricultura verde, mejorar los respectivos niveles de inteligencia, automatización y competitividad en agricultura. Espero que las asociaciones empresariales y think tanks relevantes puedan fortalecer también y participan en mejorar los intercambios y efectivar pesquisas y mejorar cooperación bilateral, tal como algunos estudios que están haciendo ahora sobre un tratado de libre comercio, las nuevas mudanzas en la tendencia de consumo, tales como demanda creciente por seguridad alimentaria, consumo saludable, a influencia de emergentes modelos de consumo con comercio electrónico y ayudar a las empresas a desenvolver estrategias direccionadas a cooperación y negocio también puede ser punto de estudio. Gustaría de aprovechar la ocasión para presentar en particular la Exposición Internacional de Importación de China, la CIE. La CIE es una exposición temática de importación que realiza actualmente en Shanghai. Organizada por el gobierno chinés, la CIE tiene como objetivo apoyar el libre comercio y la globalización económica, además de abrir activamente el mercado chinés para el mundo. Ya fueron realizadas con suceso 3 ediciones de CIE desde su fundación en 2019, con facturamiento acumulado a más de $200 billones. Así no solo fornece a las empresas
de todo el mundo una plataforma para entender el mercado chinés, mas también abrir una llanera para los consumidores chineses conhecer los productos extranjeros. Este año, la cuarta sesión de CIE acontecerá entre 5 y 10 de noviembre de forma online y el gobierno brasileño ya confirmó su participación en pabellón nacional. Los exportadores brasileños, especialmente los exportadores de productos productos específicos, están muy bienvenidos a participar en CIE y ciertamente va a promover el conocimiento y ampliar el conocimiento de las marcas y fama de productos brasileños. La cooperación agropecuarios fueron parte muy significante de la cooperación económica comercial de ambos lados. El Departamento Económico Comercial de la Embajada China en Brasil estamos dispuestos a continuar haciendo esfuerzo en sentido de fortalecer aún más el lazo con las instituciones gubernamentales, empresas, asociaciones, entre otros, de los dos países, a prestar servicio en divulgación de informaciones sobre el comercio e investimento agrícola. Además de esto, espero que podamos también fortalecer cooperación con la Embajada do Brasil na China, a fin de trabajar en conjunto para servir mejor a las empresas, ayudar en desenvolvimiento de cooperación agrícola bilateral y traer más beneficio para el pueblo de los dos países. Para finalizar, deseo un buen suceso para el evento y boa salud para todos. Muito obrigada. Obrigada, ministra. Passo a palavra agora a Tatiana Prazeres. Boa noite, Tatiana. A bola está com você. Obrigada. Bom dia, boa noite a todos. Gostaria de agradecer o CEBC, o SEBRE, BRF pelo convite. Gostaria de cumprimentar os panelistas, pessoa do embaixador Paulo Chivalet. A cooperação Brasil-China no agro pode ser vista sob diversos aspectos. Eu acho que já se falou de vários deles, como comércio, investimentos, infraestrutura, tecnologia, sustentabilidade. Eu gostaria de focar em sustentabilidade, eu gostaria de usar esses meus minutos para explorar a relação entre agro e sustentabilidade no comércio Brasil-China, ou nas relações Brasil-China. O ponto de partida é o fato de que a sustentabilidade tem adquirido mais importância na China. Eu diria que especialmente os esforços para a transição rumo a uma economia de baixo carbono. A China anunciou a meta de neutralidade de emissões de CO2 para 2060, na Assembleia Geral da ONU no ano passado. O plano quinquenal, anunciado em março, traz metas quantitativas obrigatórias para a redução de carbono por unidade do PIB, intensidade energética, cobertura florestal. Isso está no plano, que orienta os esforços do governo chinês entre 2021 e 2025. Neste momento, está sendo posto em funcionamento o mercado de crédito de carbono na China. São quase 10 anos de testes em 7 cidades chinesas. Nessa fase do esquema de trading nacional, de comercialização nacional, são mais de 2.000 usinas de geração a carvão e a gás incluídas no sistema. E 2021 também está vendo um crescimento muito rápido do mercado de finanças verdes, com empréstimos e títulos verdes. Então, eu acho que há vários elementos que compõem um quadro que confirma a importância crescente de transição para uma economia de baixo carbono na China. E aí a pergunta é, que impacto isso pode ter na relação entre Brasil e China no agro, no agronegócio? O primeiro ponto, claro, é fácil, mas precisa ser dito, é cedo para tirar conclusões, definitivas, mas eu acho que não é cedo para pensar sobre isso. Eu acho que é importante que nós possamos refletir sobre o que esse esforço chinês rumo à sustentabilidade, rumo a uma economia de baixo carbono, pode trazer para o nosso comércio bilateral, comércio, investimentos e tecnologia, infraestrutura, etc., no agro. Bom, há oportunidades e há riscos, e aqui é um pouco um exercício de especular, mas, de novo, eu acho que é válido pensar sobre isso.
Em primeiro lugar, eu acho que há oportunidades para atração de investimentos chineses no Brasil que tenham esse foco, né, que tenham esse foco em sustentabilidade, associada ao agro, infraestrutura, transportes que contribuam para a redução do saldo de emissões, e eu acho que especialmente investimentos que ajudem a aumentar a escala de iniciativas de agricultura de baixo carbono no Brasil. Há várias iniciativas com esse enfoque no Brasil e há uma questão de escala aí, né? É uma questão de, enfim, tornar economicamente viável em grande escala esses projetos, vários projetos no Brasil nesse sentido, e talvez investimentos chineses aí possam ser uma oportunidade. Depois, me parece haver oportunidades para cooperação na área de tecnologia e inovação para a transição para uma economia de baixo carbono, e aí focado no agro, né? Uma cooperação focada no agro. Claro, a China é um grande produtor agrícola, a gente, enfim, nós brasileiros pensamos o Brasil como um grande produtor agrícola, mas a China é um grande produtor agrícola também, e que faz investimentos maciços em tecnologia. Claro, o Brasil tem tradição na área, e a China sabe que precisa de tecnologias que não estão disponíveis hoje para que o país seja carbono neutro em 2060. Então, esse investimento tecnológico está vindo, se intensifica, e a agricultura é parte desse esforço. Então, como o Brasil e a China podem colaborar nessa área, é algo que, enfim, eu acho que vale, que se mostra promissor. Por exemplo, tecnologia para, eficiência energética, evidente, mas rastreamento de produção, por exemplo. Um terceiro ponto é biocombustíveis, e aí, enfim, eu não tenho clareza de qual é o potencial, não é, da exportação brasileira para biocombustíveis para a China. Teoricamente, pode ser algo muito, muito interessante, pode ser uma oportunidade, o Brasil tem tradição nessa área. Claro, na China há um esforço para eletrificar a matriz, para que, enfim, veículos elétricos, né, ganhem mais importância no transporte chinês, mas ainda assim, alguns especialistas indicam que talvez uma transição, né, para esse modelo, digamos, possa incluir a presença de biocombustíveis, veículos híbridos, etc. Enfim, é um ponto a refletir. E eu acho que o quarto e o mais importante deles, na minha opinião, tem a ver com oportunidades para empresas que façam a transição no Brasil para um agro de baixo carbono, em especial que atinjam neutralidade, né? Eu acho que as empresas têm uma oportunidade de se posicionarem bem nesse mercado em transição. Então, há produtos, né, que podem ser carbono neutro. A Embrapa, por exemplo, definiu o protocolo de carne carbono neutro. Então, enfim, um protocolo que assegura, né, que determinados processos, etc., resultam, né, na produção de carne carbono neutro. Várias empresas estão anunciando compromissos de neutralidade. E eu acho que para o país, de maneira geral, para o Brasil, que tem uma matriz energética muito diferente da chinesa, muito mais limpa que a chinesa, o Brasil tem a oportunidade de se posicionar como um parceiro capaz de oferecer produtos do agro com nível muito mais baixo de emissão, né? E aí o desafio, acho que é a escala, há iniciativas interessantes, mas o desafio de escala que eu mencionei é real. O desafio é produzir com neutralidade de emissões em quantidade, e aí talvez haja uma oportunidade de colaboração com a China. Eu acho que as mudanças nesse sentido as mudanças nessa direção vão ser impulsionadas por empresas importadoras na China, por bancos, por fundos chineses. Esses critérios ESG vão influenciar o que os bancos estarão dispostos a financiar. As empresas que importam vão passar a ser mais criteriosas, seja por exigências de governo, seja por preocupação de reputação, seja por exigência de stakeholders, seja por incentivos de green finance, né, de financiamento verde, incentivo financeiro para que se privilegie, né, uma agricultura de baixo carbono, seja às vezes pela capitalização da empresa. Então, há vários elementos, digamos, que ajudam a fazer essa transição. Recentemente eu vi um artigo da Larissa Varholtz e da Lígia Dutra mencionando exatamente o caso da COFCO, né, que anunciou recentemente a meta de rastrear toda a soja comprada no Brasil de fornecedores diretos até 2023. Segundo a empresa, esse movimento resulta de um compromisso decorrente de uma linha de financiamento verde, uma linha de financiamento superior a $2 bilhões obtida junto a bancos internacionais.
Ou seja, você tem desconto em taxa de juros com base em resultado de sustentabilidade, e isso já se reflete, digamos, no agro. É um exemplo, mas eu acho que mostra a importância de a gente acompanhar esse processo. O que a Cofco está fazendo, outros players globais também já estão, aliás, outros já estão mais à frente, o que é um motivo a mais, eu acho, para a gente prestar atenção nisso. E há notícias também de que há iniciativas no café e no algodão em curso, também associando um incentivo para a transição para uma economia para um comércio, né, mais de menor intensidade de carbono. Eu acho que eu termino por aqui, são reflexões que eu deixo a respeito de como a sustentabilidade pode afetar o agro Brasil-China, e aí, de novo, não é só comércio, eu acho que tem comércio, investimentos, tecnologia, né, e, eventualmente, algumas oportunidades associadas a produtos do agro, como biocombustíveis. Obrigada. Jana, obrigada. Luiz, bom dia. Sua vez agora. Luiz, você está com o microfone fechado. Bom dia a todos e a todas. Boa tarde e boa noite também àqueles que nos assistem e estão com a gente fora aqui do Brasil. Primeiro dizer que é uma honra imensa para mim estar presente aqui diante, primeiro, de amigos e de outras pessoas que não são amigas, mas que a gente admira profundamente. Então, é uma gratidão enorme, uma honra muito grande a gente estar aqui representando a BRF. Bom, vamos falar um pouquinho da BRF especificamente, né? A BRF é a maior produtora mundial de aves, é a quarta maior produtora mundial de suínos. Estamos aí entre as maiores empresas globais de alimentos. Para falar um pouco de Brasil, a gente tem aqui 34 unidades produtivas, mais de 20 centros de distribuição, e a gente está presente em 22 estados, mais no Distrito Federal, né? Mas o que a gente tem muito mais orgulho é de ter os nossos produtos nas mesas de 7 em cada 10 consumidores aqui no Brasil. Globalmente, somos a empresa brasileira que a mais destinos chega, são mais de 130 países. Temos plantas produtivas nos Emirados, na Turquia, na Arábia Saudita, e a gente pretende expandir muito essa presença, e naturalmente a China está dentre aqueles países nos quais a gente pretende operar de maneira mais estratégica nos próximos anos. Falando um pouquinho da nossa visão 2030, a nossa ideia é triplicar de tamanho em receita, né? A empresa vai chegar a mais de 100 bilhões de reais em receitas para 2030, fazendo investimentos de maneira muito disciplinada do ponto de vista financeiro, de mais de 55 bilhões de reais, tanto no Brasil como no exterior. E a gente pretende, portanto, a partir desse investimento, sair de 50% para mais 70% de produtos de alto valor agregado no nosso portfólio. E a gente tem uma estratégia internacional baseada em 3 pilares específicos. O primeiro é, naturalmente, a manutenção das exportações a partir da base Brasil, como mencionei, são 34 plantas produtivas, são mais de 65 mil funcionários nessas plantas, e temos aí uma competitividade que é muito difícil de igualar do ponto de vista global. Segundo grande pilar é a proteção da nossa liderança halal. E, de fato, a gente já tem implementado ações específicas para não só mudar algumas estratégias que vínhamos tendo até então em relação à área do Oriente Médio, mas ao mundo halal, mas também para ampliar nossa capacidade e a nossa presença nesses mercados tão importantes, né? E, por fim, o terceiro grande pilar da nossa inserção internacional para os próximos anos é uma inserção estratégica em mercados maduros, né? Notadamente a América do Norte, a Europa e, naturalmente, a Ásia. O que é importante dizer, na esteira do que acabou de ser dito, é que a sustentabilidade vai permear e permeia tudo o que a gente faz aqui na BRF, né? Acho que é importante registrar que a matriz energética da BRF ela é prioritariamente composta por fontes renováveis, né? Representam mais de 90% de toda a energia consumida nessas tantas unidades aqui que eu acabei de mencionar. Essa prática contribui e reflete diretamente num perfil de emissões de gases de estufa da companhia muito menor do que em comparação com, inclusive, concorrentes aqui no Brasil, mas certamente do ponto de vista global. E para aumentar ainda mais a transparência e reforçar as nossas ambições, a gente estabeleceu 22 compromissos sobre aspectos de ESG ou ASG,
que estão profundamente conectados aí com a nossa visão 2030. A gente vai garantir a rastreabilidade de 100% dos grãos adquiridos até 2025, e a gente tem a ambição aí de reduzir em mais de 13% o nosso consumo de água, estimulando o uso de energia limpa nas nossas operações e também nas operações dos nossos integrados, né? A gente lançou no ano passado, em parceria com o Banco do Brasil, uma linha de crédito importante para financiar a implementação de geração de energia solar nos nossos integrados, e temos muito mais a contribuir. Mas eu acho que cabe registrar aqui, que a gente também acabou de mencionar, aqui a questão dos net zeros. A BRF teve um prazer de anunciar ao mercado o nosso plano de zerar as nossas emissões de gases de efeito estufa até 2040, tanto nas nossas operações como ao longo da nossa cadeia produtiva, que é muito longa, muito complexa e é uma cadeia produtiva viva. E falando um pouco desse contexto de que a sustentabilidade vai permear absolutamente tudo que a gente vai fazer, e essa inserção internacional diferenciada nos próximos anos, queria dizer que às vésperas da gente completar aí 87 anos de existência, a BRF procura sempre parcerias de longo prazo, né? E com a China não poderia ser diferente. A gente está presente nesse mercado há mais de 15 anos, temos um escritório em Xangai que cresce muito nos últimos anos. Infelizmente, temos, inclusive, muitos funcionários trabalhando na China, mas ainda aqui no Brasil, em função da pandemia, enfim. E, naturalmente, isso decorre do fato de que a China, desde 2019, é o maior mercado da BRF, né? Só para citar aqui, no ano passado, a China correspondeu por quase 37% das nossas exportações para a Ásia, e até mais de 2020 já ultrapassou os 40% das nossas exportações para a Ásia, né? Isso vem naturalmente na esteira da evolução do comércio bilateral positiva, de uma maneira geral, né? A gente tem dados aí de exportações de mais de 67 bilhões de dólares no ano passado, e já ultrapassamos 35 bilhões de dólares esse ano, só até maio, né? E é importante registrar que o perfil das nossas exportações, no entanto, ele ainda está muito concentrado em poucos produtos. Eu acho que é lugar comum aqui a gente dizer que há uma necessidade de diversificação da pauta exportadora brasileira para a China. No entanto, não é porque é lugar comum que a gente não vai deixar de apontar que a gente está sempre procurando novas maneiras de atender a um consumidor e a um público que está trabalhando, como mencionou o embaixador Estivalé, dentro de uma zona de urbanização muito rápida, com o crescimento da renda e, naturalmente, mudanças de hábitos de consumo, que também não tem precedente do ponto de vista da história, né? Acho que é importante dizer que a relevância do agronegócio brasileiro para a China e vice-versa, enfim, está um pouco registrada dentro da nossa balança comercial. Se a gente pegar quase 40% das nossas exportações, elas estão concentradas em dois grandes produtos agrícolas, né? A soja e a carne bovina, né? Bom, e é por isso que a BRF está sempre avaliando novas oportunidades para participar de um mercado tão gigantesco, e isso não se limita à modalidade de exportações aqui da parte do Brasil. Para além da questão comercial, acho que é importante registrar aqui que a BRF foi uma das empresas que, em parceria com o Ministério da Agricultura, fez doações para o combate da República Popular da China à pandemia de mais de 1 milhão de RMBs, né? Ainda em março lá de 2020. A gente tem em andamento também uma parceria técnica com a Chinese Academy of Inspection and Quarantine, o CAIQ, né, que é o think tank de treinamento de auditores agrícolas lá na China, o que naturalmente reflete a nossa preocupação com a melhoria contínua e os nossos compromissos aí de qualidade, tá? Então, acho que para finalizar essa primeira intervenção, a BRF entende que a China vai seguir nos próximos anos como um destino muito estratégico. E a gente vai seguir buscando novas oportunidades para atender esse mercado cada vez mais exigente, cada vez mais relevante para a companhia, e, em especial, o nosso foco será, naturalmente, na entrega aí de produtos de maior valor agregado. Muito bom dia. Obrigada, Luiz. Vamos passar agora a rodada de perguntas. Eu vou pedir que todos sejam
breves, para que a gente possa ter tempo para o maior número de perguntas. Eu vou fazer as perguntas na mesma ordem que foram feitas as apresentações, começando pelo embaixador Estivalete. Embaixador, muitos ambientalistas dentro e fora do Brasil vinculam o aumento do desmatamento na Amazônia à pressão pela expansão da fronteira agrícola brasileira. Essa é uma questão que preocupa os chineses? Quais são os riscos que a questão da sustentabilidade coloca para as exportações brasileiras do agronegócio para a China? E como o senhor responde às críticas de que o desmatamento é ligado à pressão pela expansão da fronteira agropecuária? O senhor está comigo? Sim, obrigado. Olha, a questão do desmatamento ela ainda não está no topo das prioridades. Neste momento, eu diria que eles são mais preocupados com a segurança dos alimentos em função da pandemia do que com a questão do desmatamento. Agora, isso é algo que pode mudar e tende a mudar com o tempo. De um lado, porque aqui começam a surgir com maior frequência notícias de agências internacionais que se referem a questões de desmatamento no Brasil, e a outra coisa é que o consumidor de maior renda tende a ser aquele que se preocupa mais com esse tipo de questão. Então, neste momento, não é algo que nos ocupe no dia a dia, mas é, sim, algo que a gente deve estar atento. Como a Tatiana mencionou, já há algumas iniciativas de grandes traders chineses para buscar rastreabilidade e assegurar a origem de todos os produtos que eles oferecem ou que importam do Brasil, e, portanto, nós certamente temos que estar muito atentos a essa questão. Sim. Obrigado. Obrigada, embaixador. Ministra, a China tem o maior e-commerce do mundo, que movimenta a cada ano cerca de 2 trilhões de dólares, que é um valor que supera o tamanho do PIB do Brasil. As empresas brasileiras elas estão sabendo explorar esse mercado e há espaço no e-commerce chinês para produtos da agroindústria brasileira? E que conselho a senhora daria para uma empresa brasileira que queira se aventurar no mercado eletrônico da China? Ya, obrigada por su pregunta. Sí, la verdad, en los últimos años el comercio electrónico en China ya se desenvolvido rápidamente. Actualmente China es el mayor mercado de varejo online y el mayor mercado de pagamento móvil del mundo. Con la mayoría de las condiciones logísticas, no solo los consumidores en grandes ciudades, sino también en toda parte de China, consta de hacer compra online. Y están como, además de esto, comprar online los productos importados también se tornan cada vez más fácil. Todas las tendencias representando oportunidades para productos agropecuarios de Brasil. Ahora en China, los principales sites de compra online son muchos, algunos que son más conocidos como Taobao, Tmall de Alibaba, bien como JD.com o Suning. Algunas empresas de alimento y agricultura también de su propia site de compras como Walmart.com de Costco. Ahora, cuando você abre un aplicativo de Taobao o cualquier otra plataforma y inserir importado do Brasil, uno puede encontrar productos como brasileiros que están en la plataforma, como café, castaña, carne bovina, entre muchos otros. Na minha apresentação anterior já mencionei a Exposição Internacional de Importação da China, CIE. Lembro que na primeira edição de CIE, a empresa brasileira já assinou acordo com a plataforma chinesa de e-commerce e também ouvi que a empresa brasileira tem participado ativamente em exposição CIAO.
de Shanghai. El comercio electrónico encurta mucho a distancia entre consumidores y productores, reducir los costos intermediarios y crear nuevas demandas. Los productos agropecuarios de Brasil son de buena calidad, entonces tienen buen mercado. Es importante hacer más promoción para que más consumidores conocen los productos, conocen a buena calidad y buena cualidad de productos brasileiros. Demos buenas benvidas a más empresas brasileiras a trabajar juntos con plataformas chinesas y aumentar su presencia en plataformas de comercio electrónicos en China. Es construir una marca, es de importancia, y estos trabajos en promoción son también de mucha importancia. Al mismo tiempo, participar en exposiciones como CIE, como CIAL, también son formas eficientes que pueden ayudar a ampliar, no son como aumento de cantidad, sino también con más variedad, con más productos brasileiros en el mercado chinês. Muito obrigada. Obrigada, ministra. Tatiana, o Luiz mencionou isso na apresentação dele, tema perene nas discussões sobre a relação Brasil-China é a elevada concentração das exportações brasileiras em 3 commodities, que é soja, minério de ferro e petróleo, que respondem por 75% do que o Brasil vende para a China. A presença de empresas brasileiras na China poderia ajudar no processo de diversificação e agregação de valor às exportações, principalmente no caso do agronegócio? E qual é a situação atual em termos de presença de empresas brasileiras na China? Cláudia, obrigada. Eu começo fazendo referência ao fato de que a segurança do alimento é realmente uma preocupação do consumidor chinês, e o Brasil, eu acho que tem ativos que favorecem essa percepção positiva sobre a segurança do alimento. O Brasil é visto como um país que tem céu azul, que tem água limpa, etc. O problema é que é difícil monetizar esse ativo porque o produto final não chega ao consumidor, né? O Brasil vende produtos que são processados na China posteriormente, e o consumidor não sabe que, na verdade, ele está consumindo um produto que tem insumos brasileiros, enfim, tem componentes brasileiros. Para isso, claro, a gente precisa fazer esse esforço de produzir marca, né, marcas brasileiras, atingir o consumidor final, fazer promoção comercial, precisa estar presente na China, e aí é o seu ponto. Eu só não gostaria de deixar a impressão que o Brasil não vende mais processados para a China porque não quer, né? Basta querer vender que vence. Não, há uma série de dificuldades, inclusive escalada tarifária, que precisa ser dito, mas, ao mesmo tempo, essa transição para uma diversificação de pauta e agregação de valor na pauta passa necessariamente por maior presença comercial do Brasil na China, né? O embaixador Paulo Chipalé certamente sabe melhor que eu qual é a situação das empresas aqui, mas a China é um país que valoriza o estabelecimento de relações de longo prazo, e essas relações ainda exigem, né, uma presença física. Mas, ainda assim, a presença física aqui, eu acho que é importante para ajudar que as empresas monitorem tendências regulatórias, evolução de políticas públicas que afetam o setor, por exemplo, sustentabilidade, em segurança dos alimentos, para que as empresas entendam melhor tendências de mercado, preferências dos consumidores, para que possam construir relação com parceiros, fornecedores, clientes. Isso tudo parece óbvio, mas se a gente for pensar a importância do agro no relacionamento bilateral, no comércio bilateral, e, digamos, quão pouco presentes são as empresas, e às vezes associações setoriais, francamente, às vezes para uma empresa é difícil, mas para uma associação setorial deveria ser possível, né? A Apex também, mas eu acho que o esforço tem que ser maior do que o que existe hoje.
Acho que a presença das empresas aqui, associações, a representação de algum tipo, né? Há vários modelos que você pode considerar para uma representação aqui, você pode ter um representante aqui, há empresas que fazem isso, que representam setores, associações, etc., de outros países, mas a presença física da empresa aqui é importante. Estudos de inteligência de mercado, analisar a competição, conhecer melhor a realidade das províncias. As pessoas pensam China como se fosse uma coisa só, mas províncias diferentes têm realidades diferentes, têm canais de distribuição diferentes, têm, enfim, preferências diferentes. Isso tudo de longe é muito complicado, né? Então, eu diria que maior presença física, a presença comercial das empresas aqui, dos setores aqui, é algo fundamental, não é suficiente, mas é absolutamente necessário, sob pena de essa virada de jogo, essa agregação de valor, diversificação da pauta, não se concretizar. O ativo existe, mas transformá-lo, digamos, em realidade, o potencial existe, mas transformar em realidade passa por presença comercial na China. Obrigada, Tatiana. Luiz, como que o setor privado e uma empresa como a BRF veem esse desafio de diversificar e agregar valor às exportações brasileiras do agronegócio para a China? E que tipo de ações poderiam impulsionar esse processo? Olha, o que é importante dizer, assim, um pouco mais focado naturalmente no nosso setor aqui de proteínas, é que a situação da peste suína africana foi aquilo que talvez tenha sido, e ainda seja, né, o maior deslocamento da curva de demanda global por proteínas da história, né? Isso é uma mudança muito importante do ponto de vista da economia chinesa e, naturalmente, dos fluxos de comércio internacional que vão para aquele país. Naturalmente, o Brasil é um dos grandes beneficiários desse aumento de demanda. A gente tem um aumento expressivo dos preços nos últimos meses, uma taxa cambial hoje favorável, e a China foi um dos países que mais rapidamente se recuperou da crise do coronavírus. A gente sabe que, pela primeira vez, a China teve um crescimento negativo no primeiro trimestre do ano passado, em 44 anos, mas foi certamente o país que mais rapidamente retomou aí o crescimento econômico. Então, isso naturalmente tem também um impacto na demanda. É uma situação muito favorável, mas ela é conjuntural. Enquanto a gente já observa, por exemplo, a redução de preços de carne suína, ainda que muito longe daquilo que já foi, né? Nesse sentido, a agregação de valor ela é absolutamente fundamental para que essa situação boa ou favorável para o Brasil de alguma maneira continue favorável ou ainda melhore, se aprimore, né? Acho que é importante falar que a proteína em si, ou as proteínas em si, elas já são produtos de maior valor agregado do que os grãos, por exemplo, do que o minério de ferro, fazem parte de uma cadeia muito longa, complexa e viva, inclusive do ponto de vista global. Então, quer dizer, a gente já traz aí um valor agregado intrínseco naquilo que a gente pode exportar do ponto de vista de proteína. Agora, o que a gente precisa avançar de fato? E a gente conta muito com o excepcional trabalho do embaixador Estivalê, de toda a equipe da embaixada, são em temas que permitam o acesso brasileiro de produtos de maior valor agregado. Como eu mencionei anteriormente, a gente tem uma população que rapidamente se urbaniza, renda média segue crescendo, a busca por alternativas práticas para se alimentar, ela vai aumentar, isso é natural. E então, por exemplo, hoje, pratos prontos, né, o ready meals, que fazem parte, por exemplo, da estratégia de crescimento de longo prazo da BRF, a gente não é uma oportunidade imensa que ainda não é explorada, porque a gente não tem ainda um acordo bilateral, né, um certificado sanitário internacional que permita essa exportação. Pet food é um mercado com potencial gigantesco, é um mercado já aberto, né, e aqui vale mencionar, a BRF tem dentro do pet food, das suas grandes avenidas de crescimento. Anunciamos nas últimas semanas aí a compra da Hercosul, a compra da Mogiana também, então a gente chega aí a quase 10% de market share aqui para o Brasil, mas também pretendemos não só seguir essa exportação que ambas essas empresas já faziam ao longo do tempo, mas também ampliar. Quer dizer, então a gente ainda tem a gente explora muito pouco ainda o mercado chinês em termos de pet food, por exemplo. Mas, para além, a gente tem os sucos especiais, os cafés especiais, que o embaixador
mencionou aí anteriormente, sorvetes, laticínios em geral podem ser grandes oportunidades, mas naturalmente isso também depende de negociações aí, tanto do ponto de vista do Ministério da Agricultura aqui no Brasil, como já ACC na China, mas para que a gente possa avançar, naturalmente é muito importante esses pontos, e a criação de fóruns mais estruturados do ponto de vista econômico, né? Quando a gente vê, por exemplo, o acordo de investimentos com a União Europeia não andou da maneira esperada, abre esse caminho, e a gente não sabe como é que vai se dar aí o relacionamento de maneira muito clara entre a China e os Estados Unidos, abre-se oportunidades muito relevantes para que o Brasil se apresente como um parceiro estratégico ainda mais relevante, sobretudo na área de agronegócios. Obrigada, Luiz. Embaixador, o Luiz fez menção aí a barreiras para a exportação de produtos brasileiros para a China. E, além disso, nós temos também o problema que foi citado pela Tatiana, da escalada tarifária, né? No caso do café, o café processado paga uma alíquota de importação na China que é muito maior, é mais de 3 vezes maior que a alíquota do café em grão. E o mesmo ocorre no caso da soja e de outros produtos do agronegócio que o Brasil exporta, o que dificulta a agregação de valor. Que tipo de acordos bilaterais Brasil e China poderiam fazer que teriam impacto em termos de diversificação e agregação de valor à pauta de exportações? E o que de concreto está sendo negociado? Bom, em primeiro lugar, na área de carnes, houve, infelizmente, em função da pandemia, um redirecionamento de esforços das autoridades sanitárias chinesas, o que acabou provocando um atraso na habilitação de novos estabelecimentos brasileiros. Não apenas do Brasil, mas de outros países também. Nós estamos mantendo contatos com a GAC para que nós possamos retomar esse processo de habilitação, que para nós é absolutamente prioritário e, no nosso entendimento, corresponde também ao interesse da própria China. Neste momento, os Estados Unidos têm uma situação que é mais favorável que a brasileira, porque eles têm um acordo de pré-listing que dá a eles uma vantagem. Mas nós estamos atuando em estreita coordenação com o Ministério da Agricultura para buscar a normalização desse processo de habilitação o quanto antes. Uma outra área na qual nós precisamos avançar é na de acordos fitossanitários para exportação de frutas. O Brasil está atrasado em relação a vários países latino-americanos nessa área. Nós conseguimos, há não tanto tempo assim, a aprovação do nosso primeiro produto, que são os melões. A pandemia também está dificultando a logística de transporte de frutas, mas é fundamental que a gente assine mais acordos com a China nessa área. E para assinar esses acordos é importante que a gente tenha uma noção clara de prioridades, e aqui também é fundamental o papel do setor privado. Nós não podemos simplesmente sair buscando acordos em todos os produtos. Nós precisamos focar o nosso esforço naqueles que têm o maior potencial. E o potencial precisa ser verificado pelo setor privado, pelas associações, pela Apex. É muito importante, como a Tatiana mencionou, a presença aqui, o relacionamento com parceiros chineses que possam não só ser os compradores, mas que também ajudem na inteligência comercial. Em relação à escalada tarifária, essa é a área, em termos de acordos, a mais complicada, porque é muito difícil fazer um acordo em que se ataque a escalada tarifária na China sem atacar também a escalada tarifária que também existe no Brasil, ou seja, aí estaria vinculado a um acordo mais amplo, e isso não depende apenas do setor agrícola. Agora, quanto mais nós sejamos capazes também de ter uma presença comercial mais direta na China, as diferenças de dispêndio do consumidor comparado com aquilo que é pago na porteira da fazenda são muito grandes. Então, o produto com maior valor agregado também, embora ele tenha uma tarifa maior, ele também oferece margens maiores, mas ele requer também um investimento em marketing e comercialização maior. Obrigado. Obrigada, embaixador.
Ministra, desde os anos 2000, existe a expectativa de que a China invista em infraestrutura e logística que torne as exportações de produtos do agronegócio brasileiro mais eficientes. Mas um número relativamente pequeno de projetos de investimentos chineses foi realizado nessa área. A maior parte dos investimentos chineses no Brasil se concentra nos setores de eletricidade, petróleo e mineração. O que explica esse cenário, considerando-se que a China é o maior destino das exportações do agronegócio brasileiro, e o que a gente pode esperar em termos de investimentos chineses no Brasil no período pós-pandemia? Obrigada para a pergunta. De facto, a agricultura tem sido uma das principais áreas que as empresas chinesas investem em Brasil. Por exemplo, que mencionei em parte anterior, a COFCO já invirtiu quase 5 milhões de dólares em Brasil en procesamiento de alimentos, de grão, de azúcar y todo. Se tornó el cuarto mayor exportador de grão no Brasil. A COFCO no solo compra directamente, también investe en investimento como de infraestructura. A empresa chinesa CMP Porto también concluyó su construcción, como compra y investimento en terminal de contenedor de Puerto Paranaguá, y también inició su obra de ampliación y terminó, lo que ya logró aumentar la capacidad de movimiento de terminal y ayudará a exportación de productos agropecuarios brasileños. Por lo que sé, ainda hay muchos proyectos potenciales de cooperación en infraestructura que están en proceso de exploración y negociación. Por motivo de pandemia, algunas actividades de negocio ya deben de ser adiadas. Por lo tanto, acredito que después de la pandemia, con la situación mejorando, las empresas chinesas y brasileños continuarán las conversas y las negociaciones y van a promover hoy como más rápidamente el proceso de las conversas y proyectos de investimento. Muito obrigada. Obrigada, ministra. Bom, eu acho que a gente vai ter que passar para as perguntas do público, que já são 1h14. Começando pela Tatiana, como o consumidor chinês vê a questão da sustentabilidade? Existe uma preocupação real ou a prioridade é a questão da segurança do alimento? E que tipos de mudança em termos de hábitos de consumo do consumidor chinês podem influenciar as exportações brasileiras do agronegócio no curto e médio prazo? Cláudia, eu acho que, como você falou aqui, a preocupação principal do consumidor é na segurança do alimento, né? Eu acho que sustentabilidade não vem, está longe, digamos, da preocupação com a sanidade do alimento, mas essas coisas mudam. Na minha avaliação, não vai ser enfim, não vai ser por pressão do consumidor que essa transição vai acontecer, como eu mencionei. Eu acho que são, enfim, decisões de empresas movidas a financiamento verde, movidas à reputação, movidas a restrições de governo, enfim, é uma série de fatores que fazem com que essa transição aconteça, mas que talvez não venha a ser puxada pelos consumidores. Os consumidores acompanham, digamos, essa mudança de percepção. A ver, né? Os sinais que a gente tem hoje é de que a preocupação dos consumidores continua sendo, sobretudo, com a sanidade do alimento, mas a gente começa a ver transição puxada pelas empresas, capitalização, etc., e isso acontece.
que mudança de hábitos alimentares a gente tende a ver e como isso afeta o agro. Eu acho que o aumento da renda faz com que, enfim, a gente tem um processo de urbanização, isso ficou claro no censo, né? Um dos aspectos que, digamos, chamou a atenção no censo que foi divulgado recentemente aqui na China, uma urbanização acelerada. Há no plano quinquenal a prioridade para consumo doméstico, né? Então, isso também favorece esse processo de pessoas migrando para as cidades. Nas cidades a renda é maior, o consumo é maior, e os hábitos alimentares também se transformam, e aí, como falou o Luiz, por exemplo, comidas processadas ganham mais destaque. Mas também há isso da importância crescente de marcas, de fidelização, etc., que também ganham importância nesse contexto. Obrigada. O embaixador Estivalé citou a questão da certificação de frigoríficos para a exportação de proteína para a China. Ministra, eu gostaria de saber qual é a perspectiva do governo chinês. É possível ter uma aceleração, uma retomada da certificação, e com qual horizonte de tempo a gente está trabalhando? Quantos frigoríficos poderiam ser certificados no curto prazo? E se o embaixador quiser depois também comentar, seria bem-vindo. Muito obrigada. Já mencionei na primeira parte que já se ha aprobado 102 frigoríficos brasileiros para exportação de carne brasileira à China. Como Brasil es uno de los países que ha sido aprobado con más frigoríficos a nivel mundial. Os dos países, as instituciones gubernamentales concernientes están trabajando como conjuntamente para promover las cooperaciones, especialmente para facilitar el intercambio de productos, entre otros alimentos. Tenemos el COSBAN, la Comisión de Alto Nivel de Concertación y de Consideración. También tenemos subcomisión de Agricultura y subcomisión de Cuarentena. Esperamos que se puede aprovechar estos mecanismos para trabajar mejor, y a nivel empresarial es importante aumentar como comunicación y diálogo para que se conozca mejor cómo está funcionando allá en China, o que está enfrentando los principales temas. Como embaixada, estamos dispuestos a trabajar juntos con la institución gubernamental, sector empresarial, para facilitar la comunicación y promover aún más a cooperación agrícola em todo. Obrigada. Obrigada. Embaixador, o senhor quer acrescentar algo? Não, só para mencionar que, bom, de um lado, a pandemia realmente nos afetou, porque desde o início da pandemia o processo de aprovação foi suspenso. Então, já faz mais de um ano e meio, ou em torno de um ano e meio, que nós não temos a aprovação de nenhum estabelecimento novo. Apesar disso, os estabelecimentos já habilitados conseguiram ampliar as suas exportações, inclusive dando uma grande contribuição nesse grande déficit de oferta que foi mencionado pelo Luiz anteriormente. E concordar com o que a ministra mencionou, a existência dessas subcomissões da COSBAN são uma ocasião importante que nós esperamos avançar juntamente com os nossos parceiros chineses para acelerar esse processo de habilitação de estabelecimentos. Obrigado. Obrigada, embaixador. Luiz, o embaixador Estivalé falou que os Estados Unidos poderiam ultrapassar o Brasil neste ano como maior fornecedor de produtos agropecuários para a China, em razão da fase 1 do acordo comercial que foi assinado em janeiro de 2020 entre Estados Unidos e China, né, que fez com que os Estados Unidos assumissem compromissos que a China assumisse compromissos de compra de produtos agropecuários brasileiros, que tem potencial impacto nas vendas do Brasil para a China. Qual é a situação hoje? Qual é o impacto da fase 1 desse acordo
sobre as exportações brasileiras? Bom, Cláudia, primeiro dizer para o embaixador que estamos todos torcendo aqui e trabalhando ativamente. Tomara que a gente consiga realmente avançar nesses temas, inclusive a senhora Chau também, o que foi objeto de várias perguntas aqui fora desse evento. Enfim, todos muito ansiosos para que a gente consiga avançar nesses temas, né? Mas dizer que é o seguinte, a resposta mais prática para essa pergunta, Cláudia, é que a gente perdeu oportunidades, né? Se a gente olhar a balança comercial de maneira geral e até a balança comercial específica do agronegócio, a gente tem crescido, né? Ou pelo menos o nosso posicionamento vem crescendo. Agora, é importante contextualizar os Estados Unidos como uma das grandes potências globais do agronegócio. Por exemplo, os Estados Unidos estavam desde 2015 suspensos para exportar aves à China em função de uma epidemia de gripe aviária, né? E de uma hora para outra, literalmente, a gente passou a ter os Estados Unidos voltando a acessar o mercado chinês com mais de 1.000 estabelecimentos habilitados, e aí, como mencionou o embaixador, o Brasil sem nenhuma habilitação há praticamente 2 anos, né? Então, assim, você está no mercado, que é um mercado altamente competitivo, onde a demanda ela é muito grande e, de repente, surge do seu lado um dos maiores players globais. É complicado, particularmente para os exportadores brasileiros, porque os exportadores aqui elas estão sobre o regime de preço mínimo, né, que é derivado aí do acordo de antidumping lá de 2019. Né? Então, isso naturalmente cria algumas dificuldades. Falando de uma maneira mais ampla, a gente não tem clareza, né, ainda sobre de que maneira que esse relacionamento entre China e Estados Unidos vai se dar diante da nova administração, mas também das prioridades aí chinesas, né? Aparentemente, o que a gente está observando é uma relativa deterioração, né, dessas relações. E aí eu retomo o fato de que se trata de uma oportunidade. Assim como os chineses veem em crise junto com oportunidade, como mesmo símbolo, a gente entende que o momento é um momento muito apropriado para que o Brasil procure avançar em termos de o estabelecimento de compromissos mais concretos para que a gente tenha acessos mais estruturados e mais estratégicos ao mercado chinês. Naturalmente, foi mencionado aqui, nós temos o tema das barreiras tarifárias, nós temos o tema das barreiras não tarifárias, por exemplo, a ausência de acesso a determinados produtos, enfim. Isso tudo pode, sim, avançar de uma maneira estratégica, desde que haja, naturalmente, a vontade aí para ambas as partes, né? Claro, a nossa expectativa, ou o que seria ideal, do ponto de vista do agronegócio brasileiro, é que nós tivéssemos um acordo comercial entre os dois países, né? Mas, assim, citando Clausewitz, claro, nós temos aí a guerra como a continuação da política por outros meios, mas a gente também tem o comércio como uma continuação da política por outros meios, né? Então, a gente aguarda ansiosamente novas oportunidades para que a gente tenha um acesso mais privilegiado a esse mercado. Ótimo, obrigada. E, embaixador, o senhor citou o caso das cerejas chilenas. Quais são os principais desafios para a expansão da exportação de frutas brasileiras para a China? E quais frutas teriam o potencial de explorar nichos de mercado na China? Obrigado, Cláudio. Só uma precisão em relação ao que eu disse. Eu não disse que as metas que eu acreditava que a China cumpriria, aquelas metas quantitativas, mas é a normalização do acesso americano ao mercado chinês e esse tratamento privilegiado para alguns produtos como a carne que é o problema. Mas os chineses também são muito...
ansiosos de preço. Também este ano nós tivemos algumas dificuldades até com atraso na produção da soja, e isso é que acaba tendo algum impacto. Mas em relação às frutas, bom, o primeiro desafio que é da parte do governo é a questão dos acordos, né? Ou seja, nós só temos acordo para o melão e nós precisamos fazer para outros. Mas nós precisamos sim de um trabalho importante de inteligência comercial com envolvimento direto do setor privado para a definição de prioridades. Apesar de este ser um grande mercado consumidor e um mercado consumidor com renda crescente, como já foi dito várias vezes hoje, ele é também um mercado competitivo. A China é um grande produtor de frutas, é um produtor de frutas, inclusive, bastante competitivo, tanto em qualidade como em preço, então é necessário fazer uma priorização dessas frutas. Nós estamos buscando acordos para uva, para limão e abacate, que são alguns produtos onde, enfim, já se conhece o potencial. Agora, esse potencial só vai se realizar com a presença aqui do exportador, como foi mencionado pela Tatiana anteriormente. Obrigado. Obrigada, embaixador. A gente teria muito a discutir ainda, mas a gente já está chegando no fim da nossa discussão, são quase 11h30. Eu agradeço a todos os panelistas, eu acho que foi uma discussão muito rica, e passo a palavra ao embaixador Castro Neves para o encerramento do evento. Muito obrigado, Cláudia. A própria evolução das apresentações e dos debates dá conta da complexidade crescente da relação Brasil-China, o que deve ser visto como um fato estruturalmente positivo. Quer dizer, a relação é cada vez mais complexa porque ela é cada vez mais intensa e cada vez mais relevante para ambas as partes. E é aí que reside o nosso desafio, falo do lado brasileiro, de estar à altura, de fazer o dever de casa, como eu sempre tenho pisado nessa tecla, em relação ao nosso comércio com a China, as nossas relações econômico-comerciais e financeiras com a China. Bom, em nome do Conselho Empresarial Brasil-China, do SEBRE e da BRF, eu gostaria de agradecer, em particular, a participação do embaixador Paulo Chivalé de Mesquita, da ministra conselheira Xiao Ying-jun, e Tatiana Prazeres e Luiz Tavares. Também agradeço todos aqueles que participaram do evento de hoje e que nos acompanharam de uma forma ou de outra. Os pontos levantados serão cruciais para o futuro da relação Brasil-China e, como já foi mencionado, nós teremos ainda no segundo semestre deste ano, no final do segundo semestre, imagino eu, uma nova reunião da COSBAN, e esse foro é um foro muito importante para que a gente possa aparecer na COSBAN, na reunião da COSBAN, com propostas concretas, enfim, pisando em chão firme. E, de qualquer maneira, eventos como o de hoje são importantes e continuarão a ser objeto de debates e análises para relações Brasil-China, para que nós estejamos à altura de toda a potencialidade do que a China pode significar para o Brasil e vice-versa, do que o Brasil possa ser relevante para a China. Bom, a todos tenham um bom dia e uma boa noite, ou uma boa tarde, depende de onde estão. E, mais uma vez, um muito obrigado do CEBC, do SEBRE e da BRF, a quem também estendo os nossos agradecimentos pelo apoio e participação. Obrigado a todos e tudo de bom.